Olá meninas, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de Química do terceiro bimestre. O assunto da aula de hoje é ligações químicas. A gente vai entender como os átomos se ligam uns com os outros e por que eles se ligam. A gente também vai entender os tipos de ligações. Hoje a gente vai ver um tipo de ligação específica que é a ligação iônica, tá bom? Coloquei aqui para vocês alguns exemplos de substâncias, tá? Alguns exemplos de substância. Eu tenho aqui, por exemplo, o açúcar. O açúcar, ele é formado por ligações covalentes. A gente sabe que o açúcar, por exemplo, ele é diferente do sal de cozinha. Tá? O açúcar é diferente do sal de cozinha. O sal de cozinha ele se dissolve muito mais rápido do que o açúcar. Então, no açúcar eu tenho ligações covalentes. No sal de cozinha eu tenho ligações iônicas. Aqui nós temos também, ó, átomos de ouro ligados uns com os outros aqui. Essa ligação é a ligação metálica, tá? Então, eu tenho aqui um metal duro, né, por sinal, inerte, que não reage muito. O ouro aí, ele fica aí bem brilhoso por muito tempo, não oxida. Então, as ligações que eu tenho aqui é a ligação metálica. Também tenho aqui a água oxigenada, que é o peróxido de hidrogênio, que é H2O2. A ligação é covalente. Então, nós temos três tipos de ligações, tá? A ligação iônica, que é essa aqui, que nós vamos ver hoje. Nós temos a ligação covalente, tá? E nós temos a ligação metálica. Três tipos de ligações. Então, vamos lá. Toda substância existente na Terra é formada pela combinação de elementos, exceto os gases nobres. Então, gente, na Terra, nós temos elementos combinados uns com os outros. Eles geralmente estão combinados, exceto que ele está falando os gases nobres. Quem não lembra quem são os gases nobres? É a família 18A, tabela periódica, tá aqui a tabelinha, ó, tá? É a família 18A, essa família aqui, tá? É a última família. Então, essa família, que são os gases nobres, eles são estáveis. Eles estão na natureza sozinhos, por isso são chamados de nobres. O restante dos elementos, onde eu encontro eles na Terra? Combinado um com o outro. O oxigênio que eu respiro é o oxigênio combinado com outro oxigênio, tá? H2O, eu tenho o hidrogênio H ligado ao oxigênio. São dois átomos de hidrogênio ligados a um de oxigênio. Muito bem. E aí, a partir disso, começou-se a observar e a criar uma teoria chamada teoria do octeto. Os químicos e cientistas perceberam que todos os gases nobres, esse aqui, ó, tá? Exceto o hélio, possuem 8 elétrons na valência. Tirando o hélio, ó, todos os outros elementos aqui da família 18A possuem 8 elétrons na valência. O que é valência? Valência é a última camada. Eu já expliquei isso para vocês em aulas passadas. Valência é a última camada. Muito bem. E aí, como a gente percebeu isso, que esses gases, eles não pareciam formar ligação com ninguém, eles foram chamados de nobres, porque a gente encontrava eles na atmosfera sozinhos, sem estar ligado a ninguém. Estudando os demais elementos, os cientistas perceberam que para os outros elementos formarem ligações, eles também adquiriam 8 elétrons na sua valência. Então, os outros elementos tentavam imitar os gases nobres, ficando com 8 elétrons na última camada. A gente vai já relembrar o que é essa última camada, tá na aula passada, tá? Quem quiser dar uma revisada lá. Assim, uma condição para um átomo possuir estabilidade, então o átomo ele se liga a outro para ficar estável, ele tem que ficar com quantos elétrons na última camada? 8. Essa é a teoria do octeto, tá? Então o átomo, para ficar estável na química é energia baixa. Ele tá lá sozinho com energia muito alta, ele se liga a outro elemento, baixa essa energia, fica com 8 elétrons e fica estável. Muito bem, essa é a teoria do octeto. Olha aqui, eu coloquei dois exemplos. O sódio no exemplo A, tá aqui o sódio, tá? Olha aqui a última camada. Gente, a última camada é essa última aqui, ó. Essa última linha. Quantos elétrons o sódio tem na última camada, ó? Só um elétron. Tá vendo que o sódio tem um elétron?
Tá vendo que se ele perder esse elétron, ele ficaria, ó, eu ficaria mais nobre sem este meu elétron do terceiro nível. Aqui é o nível 1, não sei se vocês lembram, aqui é o nível 2 e aqui é o nível 3 do sódio. Se ele perder esse elétron, olha o que vai acontecer se ele perder esse elétron do nível 3. Ele vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele vai ficar com 8 elétrons no nível 2. Então, para o sódio é melhor perder esse elétron. Então, ele fica estável perdendo um elétron. A gente vai já entender isso melhor, tá? A gente já viu em aulas passadas, quando um elemento perde elétron, ele fica positivo. Ele é um cátion. Isso aqui é uma matéria passada, tá? Então, quando o elemento perde elétron, ele vira o cátion. Quantos elétrons o sódio perdeu aqui? 1. Então, qual é a carga do sódio aqui, ó? Ele perdeu 1 elétron. Então, vou botar, ó, carga mais. Tá certo? Carga mais. Vamos ver o cloro. O que é que acontece com o cloro? Ó, o sódio, ele tá bem aqui, ó, na família 1A. Por isso que ele tem 1 elétron na valência, na última camada. Eu expliquei isso em aulas passadas. A família desse lado e desse lado vai nos ajudar a dizer quantos elétrons o elemento tem na última camada. Vamos ver o cloro. O cloro tá aqui, ó, na família 17 ou 7. Tá aqui, ó. Quantos elétrons será que o cloro tem na última camada? Vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha, o cloro, gente, tem 7 elétrons. O que é que vai acontecer com o cloro para ele ficar estável e atingir a regra do octeto? Será que ele vai dar os 7 elétrons que ele tem? Ele já tem 7. Falta quantos para 8? Só 1. Então, o cloro não é interessante para o cloro doar 7 elétrons. Ele vai gastar muita energia para ele doar esses 7 elétrons. Então, é muito mais fácil ele ganhar um elétron de alguém. Por isso que o cloro se une perfeitamente com o sódio. A gente vai ver isso, que é a ligação iônica, já já. Então, tá aqui, ó, o cloro, para atingir o octeto, ele ganha um elétron. Quem ganha é negativo, ele ganha 1, então vira cloro menos. Tá? Então, o cloro vira um ânion, porque ele ganhou um elétron. E quem ganha é o ânion, tá? Isso é matéria do bimestre passado. Então, o cloro, ele ganhou um elétron. Vira um ânion. Então, prestem atenção nisso. A gente vai agora desvendar essa teoria do octeto, estudando as estruturas eletrônicas dos gases nobres. Vamos lá analisar os gases nobres. Por que eles têm 8 elétrons? Vamos lá ver. O hélio é exceção, é o único que tem 2 na valência. Falei isso no começo da aula. Olha o neônio. Olha a valência do neônio, ó, camada 2, camada 2. Então, essa é a camada 1 e essa é a camada 2. Quantos elétrons ele tem na camada 2, ó? É só você somar, ó, 2 mais 6. Então, ó, o neônio possui 8 elétrons na valência. Ele faz, ó, a distribuição de todos os gases nobres, ó. Neônio, argônio, criptônio, tá? O xeônio e tudo mais. E aí, ele faz a distribuição de todos eles. Muito bem, o neônio tem 8, gente, ó. O argônio tem 8? Tem, ó, camada 3. Tá vendo, ó, quantos elétrons ele tem? 6 mais 2, 8. Criptônio, camada 4, é a maior dele. Tem 4 aqui, tem 4 aqui. Tem que somar tudo, ó. 6 daqui e 2 daqui. Também tem 8. Todos os gases nobres possuem 8 elétrons na valência. Aqui, ó, o xenônio com 8 elétrons. 2 mais 6, eu tenho 8 elétrons, tá bom? Beleza? E aí eu tenho o último... eu tenho o último gases nobre, que é o radônio, que também ele vai até a 6. Ele também tem 8 elétrons. Então, todos os gases nobres possuem 8 elétrons. E aí, o que acontece? Todo mundo quer imitar esse gás nobre. Então, um átomo, para adquirir estabilidade, ele deve possuir uma camada fechada. Isto é, está com 8 elétrons na sua última camada.
tá? Então, quem tem pouco elétrons tende a doar esse elétron. Quem tem muito elétron tende a ganhar esse elétron, tá? Então, alguns elementos tendem a perder e outros tendem a ganhar. Vai depender de quantos elétrons ele tem na última camada. Por exemplo, quem é da família 1A? Tem quantos elétrons na última camada? 1, né, gente? Ó, olha o sódio aqui, ó. 1 elétron na valência, tá bom? Então, os metais da família 1A, que é essa família aqui, ó, eles tendem a perder 1 elétron, tá, ó? Beleza? Então, ele perde 1 elétron para adquirir o octeto. Ele vira positivo. Então, o sódio, ele perde esse elétron, ó, e vira um cátion. A carga dele é mais, monovalente. Tá bom, família 2A? Se eu sou da família 2A, que é essa família aqui, eu tenho 2 elétrons na valência. Se eu tenho 2 elétrons na valência, olha aqui o magnésio. Com 2 elétrons na valência, ó, na camada 3. Camada 1, que é a K, né, gente? Lembram disso? Camada 2, que é a L. E camada 3, que é a M. Ele vai fazer a distribuição aqui bonitinho, ó. K igual a 2, K igual a 2. Na camada K, ele tem 2 elétrons. L igual a 8, ó. 2 mais 6, 8. E M igual a 2. O que é que acontece? Ele perde 2 elétrons para ficar com 8 na última. Então, ele vira um cátion 2+. Tá aqui o magnésio, ó. Cátion 2+, carga. E aí, a carga dele não é mais só perdendo 1, perde 2, porque ele tem 2 na valência. Tudo bem? E aí, ele faz de todas as famílias. Família 3A. Quantos elétrons ele tem na última camada? 3, né, gente? Tá aqui, ó. 2 mais 1, 3. Então, o que é que vai acontecer com ele? Ele vai perder esses 3 elétrons. A carga agora é 3+. Perdeu 3. Por que que ele perde 3? Porque ele quer ficar com 8 na valência. Todo mundo quer imitar os gases nobres ficando com 8 elétrons. Vamos lá para a família 5A ou 15. Bem aqui assim, ó, família 15. A família 15, ou 5A, como era antigamente chamada, possui 5 elétrons na valência, ó. Só somar aqui, ó, 3 mais 2, 5. E aí, se ele tem 5 elétrons, ele vai doar esses 5 elétrons? Não, o que é que ele vai acontecer com ele? Ele vai ganhar 3, ele já tem 5, ganha 3 para ficar com 8. Então, ele não perde mais, ele ganha, ele vira um ânion. Tá? Então, eu tenho um ânion aqui, trivalente, ó, com carga menos 3, tá? Ele ganha 3 elétrons para atingir o octeto. Família 6A ou 16, que é essa família 6A aqui, ó, ou 16. Ser a família 6A ou 16, eles possuem 6 elétrons na valência. Vamos ver? Olha o oxigênio aqui, o oxigênio é muito importante, tá, gente? A gente vai fazer várias substâncias com o oxigênio. Quantos elétrons ele tem na valência? 6. Se ele tem 6, ele ganha quantos? 2. Ganha 2. Qual é a carga que ele fica, gente? Ó, 2-. Tá vendo a carga dele? Ó, ele vira um ânion. Ganha 2 elétrons para, então, adquirir o octeto. Muito bem. Família 7A. Olha, 7A ou 17, que é essa família aqui, são os halogênios. Os halogênios, gente, tem 7 elétrons na valência, ó. Ele tá bem pertinho de atingir o octeto. Ele tem 7 elétrons, é o flúor, é o cloro, tá? É o bromo, é o iodo. Então, tá aqui, ó. Eu tenho 7 elétrons. 2 mais 5, 7. Falta quanto para atingir o octeto? Só mais um elétron, né? Então, ele ganha um elétron para adquirir o octeto. Então, agora eu tenho 8. Ele ganhou 1. Fica F-, tá? Com uma carguinha só. Então, na natureza, as substâncias, elas buscam um estado energético mais estável. Ela estava lá sem energia, ganha, de alguma forma, tenta diminuir essa energia. Ficar estável na química significa diminuir essa energia. Olha aqui um gráfico de energia. Eu tenho aqui, ó, 2 átomos separados com energia bem alta.
Olha aqui a energia deles bem alta. O que é que acontece com eles quando eles se aproximam, quando eles se juntam? Eu tenho uma melhor estabilidade, tá? E aí eu tenho uma estabilidade bem melhor, eles têm uma energia menor, eles estão mais estáveis, mais assim zens, digamos assim, né? Então tá aqui, ó, eles estão ligados, a energia deles é baixa, diminui. Então os elementos se ligam, tá? Para poder ganhar essa estabilidade, tá certo? Então, a gente está fazendo uma regrinha para elementos representativos. Não sei se vocês lembram, mas os elementos aqui do meio são de transição. Os elementos daqui e daqui são representativos. Então, por enquanto, a gente está dando exemplos só de elementos representativos. Depois vocês vão entender como os elementos de transição se ligam, que é por ligação metálica, tá bom? Então, nós temos, então, aqui a distribuição de spins. A gente pega os elétrons e coloca dentro de um orbital, que é essa caixinha, tá bom? 2 elétrons, você vai sempre representar assim, uma setinha para cima e uma setinha para baixo. Só cabem 2 elétrons dentro de um orbital, tá bom? Então, NS2 só tem um orbital, ó, uma caixinha com 2 elétrons. NP6, se são 6 elétrons, quantas caixinhas vai ter? 3, porque cada caixinha cabem 6 elétrons, tá? Ele vai colocar aí os 6 elétrons. Então, os elementos tendem a adquirir essa configuração, os elétrons todos emparelhados, que a gente chama, dentro do orbital. E aí os elementos tendem a ficar estáveis emparelhando, então, os seus elétrons. E ficando com quantos elétrons? 8, tá bom? E aí nós temos 3 tipos de ligação. A ligação iônica, que é a que a gente vai ver agora. A ligação covalente e a ligação metálica. Na ligação iônica, gente, existem transferência de elétron, ou seja, um elemento dá elétron e outro recebe elétrons. Então aí a gente tem uma transferência de elétron. Um quer dar e outro quer receber elétrons, tá? Elétrons. Então, a ligação ocorre entre um metal e um ametal ou semimetal, tá? Então, vamos lá, ó. Onde é que eles estão? Tá aqui, ó. Metais. Aqui todos são metais. Essa parte azulzinha, todos são metais. Então, na ligação iônica, eu tenho elementos desse lado, juntando com elementos desse lado aqui, na parte amarela e laranjinha. Então, eu tenho a união de elementos metais com não metais. Tá bom? Beleza? Na covalente, esses dois vão se ligar, 2 não metais. E na ligação metálica, são 2 metais juntos, tá? Iônica, metal com ametal. Covalente, ametal mais ametal. E metálica, metal com metal. Hoje a gente vai ver só a iônica. Na iônica, o que acontece? Ligação iônica ou eletrovalente. Como o próprio nome já diz, a ligação iônica ocorre com a formação de íons. O que é íon, gente? É quando o elemento perde ou ganha elétrons. A gente já viu isso. Se ele tiver carga, mais ou menos, o nome dele é íon. Tá? Isso aqui é um íon? Não, porque ele não tem carga. Isso aqui é um íon? Não, ele não tem carga. Isso aqui é um íon? É. Isso aqui é um íon? É. Que íon é esse? Positivo? É o cátion. Que íon é esse? Negativo? É o ânion. Tá certo? Então, ocorre atração entre átomos que formam o composto. Essa atração é chamada eletrostática. Então, sempre um dos átomos perde elétron, enquanto o outro recebe. Tá? O átomo mais eletronegativo arranca elétrons do outro. Então, quem é que é mais eletronegativo? O que é eletronegatividade? É a capacidade de eu atrair elétrons. Tá bom? Então, eu vou atrair elétrons. Estou bem aqui, ó. Bem aqui desse lado, tá? Quem está aqui desse lado tem uma alta eletronegatividade, que é a capacidade de atrair elétron. Então, quem está aqui é muito eletronegativo. Então, quem é eletronegativo gosta de elétron, ele quer elétron. Então, ele arranca o elétron do outro. Tá bom? Então, o flúor é muito eletronegativo, o oxigênio, o cloro, são elementos bastante eletronegativos. Quando eles se ligam com o sódio, eles arrancam o elétron do sódio, tá bom? Então, o átomo mais eletronegativo rouba o elétron do outro e forma uma ligação iônica, tá? Forma uma ligação iônica. Vamos lá?
Então, essas ligações ocorrem a partir de transferência de um elétron, de um metal, ó, o metal dá elétron para o não metal, tá bom? Muito bem. O metal perde elétron e vira um cátion. A gente viu nesse instante um exemplo do sódio, né? O sódio perde elétron e vira um cátion. E o não metal ganha elétron e vira um ânion. Vamos ver aqui, ó. Então, eu tenho metais que perdem elétron, são da família 1, 2 e 3. Perde elétron, vira positivo. E os ametais da família 15, 16 e 17 ganham elétrons, viram ânions. E aí eu tenho átomos que se unem por transferência de elétron. Um dá e o outro ganha. Quem está no meio, na família 4, compartilha. Não é ligação iônica, é covalente. A gente vai ver em outra aula. O compartilhamento ocorre na ligação covalente. Na iônica, um perde e outro ganha. Tá bom? Vamos lá, ele fala aqui de vários metais, ó. Vou repetir 10 vezes para vocês. Metais formam cátions. Então, metais que estão aqui formam cátion, ó. Ele colocou o exemplo, ó. O sódio, o cálcio, o rubídio perde um elétron, vira carga mais, tá bom? O magnésio, o cálcio, que é da família 2A, se ele tem 2 elétrons, ele perde 2. A carga dele vai ser 2 mais. E os elementos da família 3A perdem 3 elétrons, vira carga 3 mais, que é o alumínio, por exemplo. Tudo bem? Já os não metais tendem a formar ânions, ou seja, ganham elétrons. Como a gente viu no exemplo anteriormente, eu citei o cloro para vocês. O cloro da família 17 é o 7. Se ele tem 7 elétrons, ele vai ganhar quanto? Vai ficar com 8? 1. Ganha 1. Então, a carga dele é só menos, tá vendo? Ó, flúor menos ou cloro menos. 1 menos ou só menos, tá certo? Se eu tiver 6, eu vou ganhar 2. Carga 2 mais. Se eu tiver 3, Se eu tiver 5, na verdade, eu vou ganhar 3. Eu tô 5 elétrons, ganho 3, fico com 8. Vamos representar uma representação chamada representação de Linus. Linus foi um cara, tá? E ele disse que a gente pode representar os elétrons de valência, o elétron lá da última camada, em bolinhas ao redor do átomo. Por exemplo, o sódio. O sódio é da família 1A. Como é que eu represento o sódio? Vamos lá. Ele tem um elétron na valência, então eu boto uma bolinha aqui ao ladinho dele, ó. Tá vendo? Uma bolinha aqui. O cloro tem 7 elétrons na valência. Eu coloquei 7 bolinhas. A gente bota em pares ao redor do átomo. 7 elétrons aqui. Se eu ligar esses dois, vai acontecer o quê? O sódio vai dar elétron para o cloro. Então, representa através de uma seta. O sódio dá elétron aqui para o cloro. E aí, eu vou virar o quê? Sódio mais, porque eu perdi um elétron. O cloro vai virar cloro menos, porque ele ganhou um elétron. Vai formar que substância? NaCl. Essa é a substância formada, ó. Quando eles se ligam, tá? Eles formam o NaCl. Depois da ligação, o mais e o menos vai embora, tá? Vou voltar aqui, ó. Depois que eles se ligam, gente, quem dá fica na frente. Se liga aí nessa frase, que você não vai esquecer, eu tenho certeza. E aí, o sódio que tá dando esse elétron vai ficar na frente, na substância. Na se ligou com o Cl, formando o NaCl. Tem algum número aqui embaixo? Não, porque aqui não tem número nenhum. Ele vai explicar isso aqui já já pra vocês, tá bom? Então, muito bem. Na ligação iônica, ela é chamada também de eletrovalente, que eu já falei pra vocês. Nas ligações, as substâncias são os nêutrons, pois as cargas se anulam. Acabei de falar, quando eles se juntam, as cargas vão embora, formando só NaCl. Olha aqui um exemplo. O magnésio vai se ligar com o cloro. O magnésio, gente, ele quer dar 2 elétrons. Se ele quer dar 2 elétrons, só um cloro não dá pra ele, tem que ser 2 cloros. Por quê? Porque o cloro só quer um elétron. Então, ele vai dar um elétron pra um e um elétron pra outro. Tá bom? Qual é a carga que vai ser gerada do magnésio? 2 mais, porque ele perdeu 2 elétrons. Cada cloro ganhou quantos elétrons? 1. Então, a carga do cloro é só menos. Eu botei esse 2 aqui na frente, ó, porque eu usei 2 cloros, tá bom? Quando ele se ligar, o que é que vai acontecer? Vai lá, Raquel, olha a substância formada, ó, o cloreto de magnésio. E o que é esse 2 aqui, gente? Embaixo, vamos tentar entender. Ó,
Toda vida que você ligar dois elementos por ligação iônica, as cargas elas se cruzam. Quando eles se juntar, vamos juntar aqui o magnésio. Eu vou juntar aqui magnésio, ele tá se ligando com o cloro, certo? Qual era a carga do magnésio? 2 mais. Qual é a carga do cloro? Menos, né? Vamos ligar os dois? Toda vida que eu ligo, eu cruzo as cargas. Isso vem pra cá e essa aqui vem pra cá. Qual é o número que tá aqui? 2. Então, ele desce pra cá. Então, fica Mg... Tá aqui do lado, MgCl2. Por que que não tem número aqui do lado do Mg? Porque não tem carga no Cl, é só menos. E aí, a gente não coloca o 1, tá bom? MgCl2. Não tem carga aqui maior que 1. Então, a gente não coloca o 1, tá certo? Então, o composto formado é neutro, não tem mais o mais e o menos. Então, quando eu efetuo a ligação iônica, as cargas vão embora. Ele vai dar agora um exemplo para vocês, ó, tá? Prestem atenção. O átomo que perde elétron fica na frente, a carga é positiva. O átomo que ganha elétron fica depois, é carga negativa. Quando eles se juntam, o cátion e o ânion, o que acontece com eles? A carga vai se cruzar. Essa carga do Ca vai vir para cá para baixo e a carga do ânion vai vir aqui para baixo. Olha aqui, ó. Essa é a fórmula iônica formada, tá? A fórmula iônica, ela representa a menor proporção do retículo. Então, gente, numa ligação iônica, eu tenho vários compostos iônicos ligados, formando o retículo cristalino, tá? Se eu pegar uma unidadezinha desse retículo, vai ser essa fórmula iônica que eu estou ensinando para vocês. Então, quando eu ligo dois compostos, dois elementos para formar um composto, as cargas elas se cruzam e ele fica eletricamente neutro, tá? Muito bem. Ele dá aqui algumas características dos compostos iônicos. Primeiro, que eles não conduzem corrente elétrica quando eles estão sólidos, mas se eu colocar eles na água, em solução, e aí eu vou ter a condução de corrente elétrica. Por quê? Porque quando eu coloco o sal na água, ele se dissolve, ele se solvata, ele vira um íon, os íons se separam. Estavam juntos e agora vão se separar na água. E aí eu vou conseguir conduzir corrente elétrica. Em temperatura ambiente, eles são sólidos e eles possuem alto ponto de fusão e de ebulição. Para eu botar eles lá para o estado gasoso, eu tenho que colocar uma temperatura bem elevada, tá bom? Muito bem. Aqui é uma estrutura do composto iônico. Aqui, essa figura, ela mostra a rede cristalina do cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, que vocês conhecem, tá? Que eu falei no começo aí da aula. Vamos para um exemplo? Vamos tentar ligar dois elementos? Vamos lá. O composto formado pela combinação do elemento X, Z igual a 20, Z são os prótons, que é igual a elétrons, a gente já viu em outra aula. A gente vai combinar o X com o elemento Y. O Y, ele tem prótons 9 prótons. Vamos lá. A gente pode, inclusive, achar essa tabela periódica. Tá aí a tabela. Vamos procurar quem é o elemento X com 20 elétrons. Vamos lá. Tá aqui, ó, 20, ó. É o cálcio, gente. Não sei se dá pra ver, mas aqui é o cálcio. Ele tem 20 elétrons. 20 prótons, que é igual ao número de elétrons. Aqui na minha tabela tá aqui ele, ó. Cálcio com 20 prótons, tá bom? Aqui é o cálcio. Então, o elemento X eu já sei que é o cálcio. Então, vou colocar aqui Ca. Porque o cálcio, ele tem 20 prótons, tá bom? Ele tem 20. Quem é o elemento Y? Vamos ver com 9. Vamos procurar, ó. 5, 6, 7, 8, 9. Com 9 prótons, nós temos o flúor. Então, eu já sei que é o flúor com 9. A gente pode fazer duas coisas. Localizar ele na tabela e já achar a família. Poxa, o cálcio é da família 2A, não é? Se ele é da família 2A, quantos elétrons ele tem na valência? 2. Se ele tem 2 na valência, ele vai perder ou ele vai ganhar? Ele vai perder, porque ele é um metal. E metal forma cátion, eu já disse anteriormente. Volta lá o vídeo para ver de novo. Metais formam cátions positivos. O flúor é um não metal, então ele forma ânion. Ele está na família 17, ou seja, ele tem 7 na valência. Se ele tem 7, falta quantos para atingir o octeto? 1. Então ele ganha 1.
Mas vamos supor que você não tenha tabela periódica. Estou sem tabela. Não sei qual é a família deles. Como é que a gente faz? Distribui. Tá aqui a distribuição. Vamos distribuir 20. Vamos começar de onde? 1S2. Então, eu vou escrever aqui, tá? 1S2. Depois de 1S2, 2S2. Já tenho 4. Eu quero 20. Lembram disso, né? Depois do S2 eu vou pra onde? Lá pra cima, ó. Próxima seta. 2P6. Já tenho 10. Depois do 2P6, ó. 3S2. Já tenho 12. Depois do 3S2, ó. Lá pra cima, ó. 3P6. 3P6. Eu já tenho 18, né, gente? Eu já tenho 18. E termina aonde? Depois do 3P6, ó, essa setinha, continua ela, 4S2. 20. 20. Então, eu já tenho aqui 20 elétrons. Distribuir. O que eu faço agora? Vamos ver os elétrons da última camada. Qual é a última camada do cálcio? Camada 1, camada 2, camada 3 e camada 4. A última camada do cálcio, a maior que ele atingiu, né? A maior camada é a camada 4. Quantos elétrons ele tem na camada 4? 2. Então, ele vai formar um cátion. Perder 2, porque se ele perder esses 2, ele fica com 8, ó, na valência. Então, ele vai formar o cálcio 2+, né, gente? Beleza? Vamos distribuir agora o Flu com 9. Vamos lá do começo de novo. 1S2, depois 2S2, já tem um 4. Depois 2P, ó, depois do resto do é 2P. Mas se eu botar 6, vai ficar 10. Não posso, tenho que diminuir para ficar 9. Eu só quero 9, então eu boto 5. 5 mais 2 mais 2, 9. Então eu posso diminuir do último para dar o valor que eu quero. Quantos elétrons ele tem na maior camada dele? A maior camada é a camada 2, tem que somar tudo, tá? Porque tem 2 aqui. Então, quantos elétrons ele tem? 7. Se ele tem 7, para atingir o octeto, falta quantos? Só mais um. Então, ele vai ficar com 8. Então, ele ganha um elétron. Então, eu tenho F-. Vamos juntar eles dois. Que composto vai formar, gente? Quem dá fica na frente, né, gente? Que o cátion fica na frente. Então, eu tenho cálcio 2+, juntinho aqui com flúor menos. Olha, como é que vai fazer a ligação? Cruza eles, né? Se juntou, cruzou e bota as cargas para ir embora. O 2 vem para cá e o 1 ou menos vem para cá. Mas o 1 a gente não coloca, né? Então, formou o quê? Cálcio F2. Ou, se você não tivesse a tabela, o cálcio é o X, né, gente? O cálcio é o X, tá bom? E o Y é o F. Então, é XY2 a resposta, tá? A gente colocou o símbolo dos elementos para saber quem é o cálcio, quem é o X e quem era o Y na tabela periódica. Mas na prova pode ser que você não tenha tabela periódica. A resposta é só essa, XY2. O X seria o cálcio e o Y seria o flúor. Pronto, esse é o composto formado, tá bom? O mais e o menos vai embora e as cargas se cruzam. Vamos aqui para o nosso último exercício. A figura abaixo representa o átomo de um elemento químico, de acordo com o modelo de Bohr. Quem é esse rapaz? É o magnésio, tá? Ó, ele já colocou até aqui, ó, os elétrons nas camadas. Camada 1, camada 2 e camada 3. Ó. Camada 1, que é essa primeira linha aqui, ó, tem 2 elétrons. Na camada 3 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E na última camada ele tem 2, ó. 1, 2. Claro, né, gente? O magnésio é da família 2A. Tá aqui ele, ó. Magnésio. Família 2A. Tá bom? Então, ele tem 2 elétrons na valência. Quantos elétrons o magnésio deve perder para atingir a estabilidade? Qual é a carga formada nesse íon? Gente, ele tem 2 elétrons. Ele vai ganhar 6? Não, porque metais formam cátions, perdem. Então, quantos elétrons ele tem que perder? 2.
Qual é a carga formada por esse íon? Carga 2+, porque quem perde, né, vou colocar aqui magnésio 2+. Quem perde fica positivo, tá bom? Então, revisando aqui, a gente viu por que os elementos perdem elétron, por que eles ganham elétron, que é para atingir o octeto, e a gente viu um tipo de ligação, que é a ligação iônica, onde um elemento transfere elétron para outro e outro ganha, tá? Formando um composto cristalino. Então, a gente aprendeu principalmente a formar íons. Ver por que a carga é 2, por que a carga é 3+, entendeu? E aí vocês vão lá no formulário, respondem as 5 questõezinhas que tem lá, tá bom? Beijo, abraço pra vocês!